Graça e paz, igreja! Sejam todos muito bem-vindos. Confira agora a nossa programação para o mês de fevereiro. Super Quinta, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Domingo, Culto da Família, às 19 horas. E no domingo, dia 21, estaremos recebendo o pastor Ederson Lencina com uma palavra poderosa. Traga convidados. Primeiro Verbo-Team do ano, sábado, dia 20, às 16 horas. Verbo Jovem, sábado, dia 13, às 20 horas. E no sábado, dia 27, o Verbo Jovem Alternativo é na Praça Centenário, em parceria com o Ministério de Evangelismo Amor para Bento. Culto das Preciosas, sexta-feira, dia 26, às 20 horas. E no domingo, dia 28, às 19 horas, teremos uma aula demonstrativa do Rema sobre escatologia com o professor Márcio Campos. Crie expectativa! E em dezembro, acontecerá o nosso retiro, que será em Flores da Cunha. O investimento é R$ 250 por pessoa, com possibilidade de parcelamento. Então programe-se! Maiores informações com o Darlan e a Andressa. E está lançada a campanha Mais Um. Faça a sua parte e ajude a colorir o mundo de uma criança. Durante todo o mês de fevereiro, estaremos arrecadando materiais escolares novos e usados em bom estado para o desenvolvimento das atividades com as crianças da igreja e do projeto social Deles é o Reino. Contribua! E as matrículas do Rema continuam abertas. Até o dia 5 de março, você garante 10% de desconto na matrícula. Venha se encher da palavra e do conhecimento de Deus. Maiores informações com a Adriana Bagnara. E o projeto social Deles é o Reino está retornando agora em fevereiro. Maiores informações com a Inalda ou com a Angélica. Ao final do culto, passe na nossa cantina, que agora está com a modalidade de pague e leve. Passe também no Verbo Shop, a nossa livraria, para você conferir as novidades e garantir um livro para edificar ainda mais a sua fé. Inscreva-se e compartilhe o nosso canal no YouTube, Verbo da Vida Bento Gonçalves Oficial. E para maiores informações, nos acompanhe através das redes sociais. E seja abençoado na prática da palavra. Feche os olhos agora, eu vou orar por você. Eu vou orar para que você receba a totalidade dessas verdades que eu vou pregar hoje. Que você saia daqui cheio, tão cheio de Deus, que possa influenciar outras pessoas. Pai, eu oro nesse momento para cada pessoa, cada membro, cada filho de Deus que está aqui nesse lugar. E eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação vindo sobre a vida de cada um deles, para que eles vivam a tua palavra. A unção do teu Espírito tocando a vida deles. Espírito Santo, o Senhor fazendo aquilo que eu não posso fazer. O Senhor tocando as pessoas como eu não posso tocar. Em nome de Jesus, eu declaro libertação pela verdade da palavra. Eu declaro escamas caindo dos olhos. Eu declaro vida, a vida da palavra chegando no seu coração. No nome de Jesus, quem crê dá um amém. Amém. Deus é bom. Queridos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 3. Vai lá comigo.
Gálatas capítulo 3. Se você não trouxe Bíblia, sente perto de um crente que trouxe a Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia no smartphone. Eu aconselho você a comprar uma Bíblia de papel para você, para que você possa anotar, riscar ela. É de Deus. Nós estamos na modernidade, e é bom a modernidade, mas nessa questão aqui eu sou antigo. Eu gosto de andar com a Bíblia debaixo do braço. Amém, queridos? Na nossa livraria tem Bíblia, Inalda? Tem Bíblia? Chegou Bíblia? Ó, que benção. Então, vai lá, compra a sua Bíblia. Nós temos na nossa livraria aqui Bíblias. Deus é bom demais. Você abriu aí Gálatas capítulo 3. Para um pouquinho, olha aqui para mim. Eu vou pregar hoje sobre Cristo nos libertou da maldição. Aleluia. Cristo, que coisa boa saber disso. Ele nos libertou da maldição. Queridos, tem tantos pensamentos, ensinos errados a respeito disso. Tantos exageros, e eu vou trazer hoje um equilíbrio pela palavra nesse ensino, amém? Tem pessoas que creem que Jesus já levou toda a maldição e não existe mais maldição. Você pode viver a vida que você quiser, que você já está livre da maldição. Errado, diga comigo, errado. E tem outras pessoas também que creem que a maldição não tem como Cristo ter liberto as pessoas da maldição. E realmente é difícil, a maldição está aí, e é necessário fazer banho de descarrego, é necessário fazer cura interior, é necessário fazer regressão espiritual, limpeza espiritual para ser liberto. Errado. E eu vou te mostrar pela palavra isso hoje. Eu vou te mostrar textos bíblicos. Se você ama a palavra de Deus, você precisa ficar com a palavra de Deus. É interessante a gente entender algo, que a maldição, ela existe. A maldição, ela é real. De fato, o homem pecou lá em Adão, e através do pecado do homem é que a maldição entrou sobre a terra. Então até hoje, mesmo que Jesus veio, mesmo que se a gente aceitar Jesus, existe a maldição. Existe a maldição. Você já ouviu falar sobre maldição de geração em geração? Quem já ouviu falar aqui? Existe a maldição que passa de geração em geração. Você sabia disso? Olha aqui para mim. Existe a maldição que passa de geração para geração. Quem já ouviu alguma pessoa contar um testemunho dizendo assim: é porque o meu pai, é que o meu bisavô nunca venceu na vida, e aí o meu avô também nunca venceu na vida, o meu pai nunca venceu na vida, e eu também vou ser assim, porque se isso vem de geração em geração, pegou em mim também. Você já ouviu falar sobre isso? Isso é real. A maldição, os espíritos familiares, o diabo ele usa muito o espiritismo nisso. O espiritismo ele é uma religião que é um ocultismo, que vai lá naqueles lugares onde faz aquelas orações deles, e aí vem aquela pessoa que, né, vem com aquele espírito que é familiar. E a pessoa vem e faz aquele, nem sei como é que chama esse negócio, mas faz ali como é que chama esse negócio? É uma consulta, né? Como é que é? É um negócio desse aí também, passe. E aí a pessoa vem, e aí a pessoa fala assim: eu só gostava de camiseta amarela. Meu Deus do céu. É o fulano não está aí, é o fulano que realmente da minha família, ele gostava. Mas o que é isso? São espíritos familiares, que vêm de geração, espíritos familiares, eu estou dizendo demônios, que vêm de geração em geração, e eles sabem o que a pessoa era, o que a pessoa gostava, e aí fala e engana as pessoas, prende as pessoas nisso. Então existe isso. Agora, o que Deus tem para nós, o que a palavra diz para nós é o seguinte: o seu tataravô tinha câncer,
passou para o seu bisavô, passou para o seu avô, passou para o seu pai. E se você está em Cristo, quando chegar em você, não vê mais você. Sabe por quê? Porque você se tornou uma nova criação em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, as gerações já passaram e tudo se fez novo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É que fulano era assim, 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 assim. E quando chega o espírito familiar e vai encontrar você, não é mais você, é Cristo. Você fica feliz por isso? Isso é uma parte da revelação. A gente vai trazer mais nessa noite. Você abriu em Gálatas capítulo 3. Eu vou te mostrar onde está escrito isso. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos libertou ou nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como que a nossa libertação da maldição aconteceu? No madeiro, quando Cristo se entregou naquela cruz. Como que Deus fez para tornar Jesus pecado? Porque Jesus andou sobre a terra justo. Quem estava aqui domingo passado e ouviu sobre justiça de Deus com Manassés? Ele pregou sobre isso. Jesus andou justo sobre a terra, sem pecado nenhum. E Jesus foi para aquela cruz nos substituir a nossa condição de pecador. Como isso? Porque lá atrás, Deus disse em Deuteronômio, Ele colocou uma brecha ali na Bíblia, na palavra, e diz assim: todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Só que o diabo não percebeu isso que estava escrito lá atrás. Jesus andou justo, mas quando a palavra de Deus diz lá em João capítulo 10, Ele diz: ninguém toma a minha vida, eu tenho poder para entregar a minha vida pelos outros. E aí quando Jesus entrega a sua vida, naquele momento Ele se entregou para ser condenado no nosso lugar. E a partir daquele momento Ele já começava a se tornar maldito. Quando Ele é pendurado no madeiro, se cumpre a palavra, maldição vem sobre a vida de Jesus e Ele se torna pecado. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele se tornou pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, querido, quando Jesus é pendurado naquele lugar, Ele leva a nossa maldição. E agora uma coisa tão importante que as pessoas creem de uma forma, mas não conseguem pegar da outra. Jesus, quem crê aqui que Jesus levou nossa maldição? Quem crê aqui que Jesus levou nossa enfermidade? Quem crê que Jesus foi enfermo? Quem crê que Jesus foi pecador naquela cruz? Que Jesus, Ele tomou todas as nossas mazelas. A gente precisa entender por completo. Jesus era o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar de maldito para nos tornar benditos. Ou seja, quando Ele entra na nossa condição, nós assumimos a condição de Jesus. Deus do céu. Porque tem muita gente que pega só a primeira parte. Jesus estava lá naquela cruz, sofreu por mim, tudo bem. Mas não se veem como Jesus é. Ele se fez pecador para que a gente assumisse a posição dele de justos. Ele se fez doença para que a gente andasse em saúde. Ele se fez enfermo por isso. Você entendeu? Você tem que pegar a revelação completa da cruz. Paulo disse, ele diz: Ele tomou a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Aleluia! Quantos querem viver a vida de Jesus? Está disponível para você, já é uma realidade espiritual para você. Então você não precisa subir monte, você não precisa jejuar para viver isso. Você já é isso. Aleluia, querido.
Aí você jejua para se tornar sensível para viver isso, mas não para conquistar isso, porque Cristo já conquistou para você. Então é isso que diz a Bíblia para nós. Ele diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldito, maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o texto continua, no versículo 14, diz assim: isso para que em Cristo, sempre que estiver essa palavra na sua Bíblia, por isso que é importante você ter uma Bíblia de papel. Sempre que estiver em Cristo, você grifa isso. E quando a Bíblia dizer em Cristo, quer dizer que você é como Jesus. Como Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não é pelo seu mérito, não é pelo aquilo que você fez, ou por aquilo que você vai fazer. A Bíblia está dizendo, porque em Cristo, foi por aquilo que Ele fez. Amém? Versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. Querido, essa realidade de libertação, é uma realidade de libertação, de cura sobre a sua vida, de prosperidade financeira, de você andar como justo, sem pecado. Essa é uma parte da libertação que Jesus fez, mas não é toda ela. E eu vou te mostrar nessa noite toda a libertação que Jesus fez para nós. Essa é uma parte. Eu coloquei aqui, tem um porém para que toda essa bênção de Abraão se manifeste na nossa vida. Tem um porém, diga bem alto, tem um porém. Aí as pessoas podem olhar para mim e dizer agora assim: eu sabia, pastor, tinha alguma coisa, estava bom demais para ser verdade. Estava fácil demais, pastor, para ser verdade. Eu quero te mostrar aqui que Deus facilitou as coisas para você. Amém? Você glorifica a Deus por isso? Vai lá comigo então em Deuteronômio. Deuteronômio. Tem gente que gosta de botar, eu já vi um nome de uma criança assim, Deuteronômio, vem cá. Deuteronômio capítulo 11. Abre aí comigo. Deuteronômio capítulo 11. Diga comigo, Cristo, diga que nem crente, Cristo me libertou da maldição da lei. Agora, que maldição é essa? Cristo nos libertou da maldição da lei. Que maldição é essa? Era a lei que era maldita? Sim ou não? Era a lei que era maldita? Não precisa responder. Que maldição é essa? Existia uma maldição da lei, e Cristo nos libertou dessa maldição. Agora, como que eu e você vamos saber do que fomos libertos se a gente não sabe? Como que a gente vai andar em liberdade, se eu posso, né, melhor dizendo? Como que eu vou andar em liberdade se eu não sei daquilo que eu fui liberto? Você está aqui comigo? Aí, querido, muitas vezes a gente é enganado por qualquer vento de doutrina. Qualquer pessoa que prega qualquer coisa, a gente engole qualquer coisa. Você já viu o passarinho novinho? Quando vai a mamãe lá no ninho levar a comidinha, ele só fica assim, ó. Assim, ó. Né? Se a gente é novo na fé, se a gente não tem maturidade em Deus, a gente chega no culto, em qualquer igreja, a gente fica só assim, ó. E o que dá para você comer, você come. Se der pedra com sal, você come. Qualquer coisa. Mas em nome de Jesus, você vai comer um alimento sólido. Você vai comer a palavra de Deus da verdade na sua vida. É essa palavra que vai fazer você crescer.
Amém? Agora, como nós não sabemos, como andamos em liberdade se não sabemos qual é a maldição? Agora, olha que interessante aqui. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, diz assim: prestem atenção. Hoje, Deus está falando isso aqui para o povo, amém? Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênçãos se... Você pode dizer comigo se? Vocês, olha só o que Deus está dizendo aqui. Vocês terão bênção se obedecerem aos meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Olha só no versículo 28. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Então assim, Cristo nos libertou da maldição da lei. Ou seja, querido, presta atenção no que eu vou dizer para você. Deus dá a bênção para Abraão e diz assim, ó, escolhe a bênção, tem a bênção e tem a maldição. E ainda dá a dica em outro texto, ele diz, escolhe a bênção. Existe a bênção e existe a maldição. E aí ele diz, existe um porém. Eu tenho a bênção para te dar, mas se você obedecer. Agora, se você não obedecer, vai cair maldição sobre a tua vida, a vida de vocês. E a maldição, vai lá em Deuteronômio agora 28. Vai lá comigo. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, vai lá no versículo 15. Nós vamos ler um pouco, só um pouco, das maldições aqui. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente, diga cuidadosamente. Veja que é importante isso. Todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, na sua cesta, na sua amassadeira, serão amaldiçoados os seus filhos, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. E a lista continua, querido. A lista continua. Depois vem as doenças, muitas doenças. Diga comigo assim, por causa da desobediência. Aí ele fala ali, você vai ser amaldiçoado no campo, na cidade e dentro de casa. Porque é uma realidade de plantio. Vai ser amaldiçoado o seu gado. O que ele está dizendo? A maldição, e eu estou dizendo isso até hoje, quando ela chegar sobre a sua vida, não vai chegar em nome de Jesus, mas quando chegar para a vida de alguém, a pessoa vai estar no serviço, está amaldiçoada. A pessoa vai chegar em casa, dá um estresse. Vai chegar no trabalho, meu Deus. Vai chegar na faculdade, só dá coisa errada. Vai chegar, aí chega algumas pessoas e falam para assim, pastor, eu preciso de uma unção de descarrego, porque tudo está dando errado na minha vida. Pastor, eu preciso fazer, sei lá, um mapa espiritual. Eu preciso dar um banho de sal grosso. Eu preciso fazer alguma coisa. Não, querido. Nessa noite eu vou te ensinar o que Cristo fez para você. Agora olha que interessante. Está dizendo tudo isso, se você não obedecer, você vai sofrer todas essas coisas. Só que, querido, Deus está falando para um povo que é morto espiritual.
Deus está falando para um povo que não nasceu de novo, que não tem o Espírito Santo dentro, que não tinha capacidade de obedecer. Ele está falando para um povo que não tinha condições espirituais para obedecer, porque pecou lá em Adão e viviam sendo mortos espirituais. Quando ele fala isso, quando Deus dá o decreto e diz: se você obedecer, você tem bênção, se você não obedecer, você tem maldição. Com certeza a maldição ia cair sobre a vida deles, porque eles não tinham condições de obedecer. E o que Cristo nos libertou? Cristo nos libertou da maldição que não tínhamos capacidade de obedecer a Deus. Cristo nos deu a condição de obedecer a Deus. Cristo Jesus nos deu a capacidade de obedecer a Deus. Porque existem pessoas que pregam de uma forma errada. Gálatas 3:13. Cristo nos libertou da maldição da lei. Agora eu vou andar em saúde, eu vou andar em prosperidade, eu vou andar assim. Só focam na consequência. Mas Jesus não veio só libertar a consequência. Jesus veio nos libertar do alvo principal. E qual que era o alvo principal? O homem estava errado em seus caminhos, morto espiritualmente. O coração do homem era enganoso. Foi por isso que Nicodemos teve aquela conversa com Jesus em João capítulo 3 e não entendeu nada. Ele chegou para Jesus e disse: como é que é para fazer isso que você faz? Como é que é ser filho de Deus? E o que Jesus falou para ele? É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Ele não entendeu nada. Ele disse: como é que eu posso nascer de novo? Será que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse para ele: aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo aqui? Não, Nicodemos, eu não estou falando do nascimento natural, eu estou falando no nascimento do Espírito. Aleluia! Nascer de novo. E aí, querido, de geração em geração, vem aquela pessoa que não dá certo na vida, aquela pessoa que não, por exemplo, lado financeiro, vamos dar um exemplo disso. Lado financeiro, o tataravô é quebrado, o vô é quebrado, o pai é quebrado. Você não precisa ser quebrado, você não precisa ser sem dinheiro. Agora, não adianta você só confessar a fé e essa realidade que você entende hoje pela palavra. Você tem que obedecer o dízimo. Você está me entendendo? Porque a fé sem a ação, ela é morta. Ou seja, Deus hoje te deu a capacidade de ser dizimista por dentro. Porque antes de você ser crente, você falava de tudo da igreja. E eu também. Eu falava até que o pastor era ladrão. Eu dizia: todos os pastores são ladrão, porque eu estava morto por dentro. Mas quando eu nasci de novo, eu ganhei o coração de Deus e eu comecei a dizimar. Por isso eu quero te dizer bem claro nessa noite: se você não dizima, e se você só oferta aqui na igreja, a sua oferta não tem força. Você pode até estar ofertando, mas a tua oferta não tem força, porque o mandamento é o dízimo. O dízimo, ele está na lei, mas ele veio antes da lei, para a provisão nossa. Pode dar um amém mais forte, pelo amor de Deus? Ele veio antes da lei. Aí o que Deus fez? Deus colocou o dízimo na lei. Tem gente que acha que a lei é ruim, mas Paulo fala 2 vezes no Novo Testamento que a lei é boa e santa. O problema era a falta de obediência, e Jesus resolveu. Aleluia! Querido, na lei ele botou o dízimo na lei. Por quê? Por que Deus botou o dízimo na lei? Porque é bênção para a nossa vida. Em Malaquias ele diz: prove a minha vida
quando você dizimar. Eu vou escancarar as janelas do céu sobre a sua vida. E digo mais, eu vou proteger você do devorador. Eu vou guardar a sua casa, eu vou guardar as suas finanças. Aleluia, quem pode dar uma glória a Deus? Portanto, a sua oferta, se você só oferta e não dizima, a sua oferta não tem força suficiente. Você precisa cumprir o princípio para que a prosperidade se manifeste na sua vida. Cristo te libertou da maldição da miséria. Cristo te libertou da maldição do miserê. Fazendo-se maldição, como? Ele se fez pobre. 2 Coríntios capítulo 8, ele se fez pobre. Quando que Jesus se fez pobre? Quando desceu na manjedoura? Não, ele se fez pobre na cruz. O maior nível de pobreza, ele não tinha nada, ele foi pregado nu. Tem gente que pensa que Jesus estava com uma toalhinha. Jesus não estava com aquela toalhinha, ele estava pregado nu. Ele foi ao mais alto nível de pobreza, não tinha mais nada. Estava nu, para que você fosse rico em Deus. Agora, você e eu vamos provar dessa riqueza, se tivermos fidelidade no dízimo. Agora eu quero dar um recado para você que é empresário, que está aqui na igreja. Uma vez, eu não costumo dar exemplos aqui da igreja, porque eu não gosto disso, eu dou exemplos fora. Uma vez chegou um empresário para mim e disse assim, não aqui, em outro lugar, disse: pastor, eu dou uma oferta geral, eu não dou o dízimo porque eu nem sei quanto que entra, quanto que não entra, eu não sei quanto que é o meu lucro, então eu acabo não dando. Querido, Deus que te deu essa empresa, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Deus te deu essa empresa, Ele merece ser honrado em primeiro lugar na sua empresa, porque foi Ele que te deu essa empresa. E se você não sabe se organizar, se organize, porque Deus merece isso da sua vida. Porque se você é empresário e você não consegue se organizar para dar o seu dízimo do seu lucro, como que Deus vai estar junto com você operando poder sobre a sua empresa e prosperidade? Muitas pessoas vêm para mim e dizem: pastor, minha vida está toda bagunçada. Se alguém chegar para você e dizer assim: minha vida financeira, eu nunca consigo ir para frente, pergunta para ele. Isso vai salvar a vida do seu irmão. Pergunta para ele: você é dizimista? Você está sendo dizimista fiel ao Senhor? Pergunta para ele, querido, porque isso vai salvar a sua vida. Cristo te libertou da maldição da miséria e te deu poder para dizimar. Deu poder para ser obediente. E isso em todas as outras áreas também. Por exemplo, a família lá, a mãe não tem marido, a avó não tem marido, a filha não tem marido, a filha, né? Aí vai a outra filha, passa, não, porque é assim mesmo. A minha tataravó casou com um rapaz, e aí o rapaz largou dela. A outra também morreu solteira, porque o outro foi para casar com outra, e aí está na sua vida hoje. Jesus te libertou dessa maldição para que você escolha certo. Existe um poder de decisão guiado pelo Espírito para você escolher um homem de Deus para a sua vida, a mulher de Deus que está aqui. Um homem de Deus. Aí o que acontece? As pessoas, por falta de conhecimento disso, aí chega e escolhe qualquer traste aí. E acaba vindo a geração sempre assim. Mas não pode ser assim, porque Jesus já te libertou desse negócio. Te libertou para você viver em santidade. Viver e escolher a pessoa certa para a sua vida. Quem pode dar um amém? Outro exemplo. Cristo já te libertou da maldição da doença. Em Cristo já estamos libertos. Está liberado isso para nós. Mas aí, se a gente não andar em amor, se a gente não andar em perdão, se a gente ficar sempre rancoroso com as pessoas, a gente atrai doença para a nossa vida. Cristo já te libertou, mas você não vive a obediência do amor, traz consequência na sua vida. Você está entendendo isso aqui, querido? Então uma coisa não isenta a outra. Jesus nos libertou sim, mas nos libertou do principal. Ele nos deu poder para obedecer. Ele mudou a nossa natureza. Diga comigo assim: Jesus mudou a minha natureza.
Ah, é porque meu tataravô fumava, o meu avô fumava, o meu pai fumava, então não resta mais nada para mim. Não, 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 não. O diabo chegou atrasado na sua vida. Você pode pegar aquela carteira de cigarro, amassar ela e dizer assim: você não tem domínio sobre a minha vida. Eu decido não fazer isso mais. Porque antes, querido, era problema de natureza. Eles até queriam obedecer, mas não conseguiam. Eles até queriam, mas não conseguiam por causa da natureza. Vou te dar um exemplo. Quem já viu aqui aquele desenho da abelhinha, de uma abelha, da Walt Disney? É muito legal, né? Quem é pai, né, criança pequena, sempre vê os desenhos, né? E aí estava lá o Gabrielzinho vendo o desenho da abelhinha. É muito legal, onde eles fazem o mel, elas voam, tal. Até a abelhinha se perde, né? Vai lá, ela começa a falar, né, com a menina. E eu olhei aquele desenho da abelhinha, assim, ai, coisa linda essa abelhinha, dá vontade de ter uma para mim, né? Não é, gente? Aí um dia eu cheguei lá em casa e tava uma abelha no chão, assim, zzz, dando uma volta em círculo, assim, zzz, eu disse, ai, tadinha da abelhinha. Acho que eu incorporei o desenho na minha cabeça. Aí eu peguei e fui pegar ela na asinha para botar ela lá fora, para ela voar. Gente, quando eu peguei ela virou a bunda dela e deu uma cravada no meu dedo. Ah, desgraçada! Quando eu fui ver, estava inchado o meu dedo. Eu peguei para ela para salvar, mas o instinto e a natureza dela, o que ela fez foi me picar. Jesus mudou a sua natureza, querido. Você não precisa mais ferir ninguém. Você não precisa mais ferroar ninguém. Você não precisa mais dever para ninguém. Você não precisa mais deixar de amar ninguém. Ele mudou a sua natureza. Aleluia! Pastor, me mostra mais isso. Eu quero ver onde é que está escrito isso na palavra. Ezequiel 36, vai lá comigo. Não teve jeito para a abelhinha. Ela não mudou a sua natureza, mas você mudou a sua. Jesus mudou a sua. Não tem uns crentes que chegam para nós e dizem assim: pastor, eu não aguentei. Pastor, tem um dia um crente falou para mim assim: eu pedi licença para Deus. Como se desse para pedir licença para Deus. Pastor, eu sou assim mesmo. É porque meu pai é assim, é porque meu avô era assim, e eu sou crente. Gabriela, eu vou sempre assim, eu sou sempre assim, e você sempre assim. Não! Você foi liberto dessa praga. Você foi liberto dessa maldição. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Né? Ai, pastor, mas tem aquele texto que me dá um respaldo, que me diz: aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Aquilo que eu quero fazer, não faço. Maldito o homem que sou. Eu vou falar sobre esse texto hoje. Aleluia. Ou seja, não tem para onde você correr. Quem abriu aí já? Eu não abri. Ezequiel 36, é isso? Vamos lá. Diga comigo: Cristo mudou a minha natureza. Qual era o problema? O problema era a lei? Não, a lei não era o problema. O problema era a maldição. Que maldição era? Era a maldição de Adão, onde o homem pecou e se tornou desobediente. Por causa da desobediência veio a maldição. Aí agora você sabe, quando você for pregar para alguém que está com a vida toda errada, você sabe por que ele está com a vida toda errada. Ele não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, ele está debaixo de uma maldição. E Deus vai usar você para tirar ele debaixo dessa maldição. Para você pregar o evangelho para ele, ele vai converter e vai ser livre disso. Amém? Então, Jesus mudou a nossa natureza. Como? Olha só a profecia de Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 26.
darei a vocês um novo coração, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês, e os farei e os levarei a agirem segundo os meus estatutos ou decretos. E olha o que diz aqui: e obedecerem fielmente as minhas leis. Olha isso. Ou seja, nós tínhamos o coração torto, o coração de pedra, não conseguimos ouvir a Deus, tínhamos o coração enganoso, mas a promessa foi: eu vou trocar o coração de vocês, e eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, para que vocês possam obedecer. Nem quando a gente obedece a gente, nem quando a gente obedece a Deus é a gente, é o Espírito Santo nos inspirando a obedecer a Deus. Ele é bom demais ou não é, gente? Diga: Deus é bom. Até isso, Ele vai colocar o Espírito para nos inspirar, nos orientar a obedecer. Vamos ver na nova aliança então? Mas isso aqui é velha aliança, pastor, eu quero ver na nova. Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Por isso, querido, não é eu levando você para o seu passado, mostrando aquilo que aconteceu com seus pais, mostrando aquilo que aconteceu lá onde você pecou, que vai mudar o seu futuro. É mostrando para você que Jesus te fez uma nova pessoa, e você mudar o seu presente, que vai mudar o seu futuro. Crente não é um crente de museu, que vive de passado. Se você pensar no passado, o passado não pode mudar mais nada na sua vida, mas o seu presente pode fazer com que o seu futuro seja glorioso. Esse é um ensino certo. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13, ele diz: eu não julgo que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Aleluia! Querido, não é você voltando ao seu passado. Tem gente que faz esse tipo de ensino, regressão. Vai lá, volta no ventre da mãe. Vai lá, vê o que aconteceu. Teu pai te batia, teu pai fazia isso com você, foi abandonado. Não, esse não é o verdadeiro ensino. Em Cristo eu sou uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Paulo disse: eu não julgo que já sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, eu corro para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse é o ensino certo. Não adianta eu fazer você uma mandinga gospel, dar um banho de sal grosso, fazer para você uma oração gospel, para você ser livre de uma maldição. Não. Você precisa entender que você já foi livre, você só precisa obedecer agora. E ponto final. Não é uma imposição de mãos que vai libertar você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer saber qual é o melhor culto de libertação que existe? Eu vou ler para você agora. O melhor culto de libertação. Antigamente fazer corrente 7 semanas para me libertar. Eu ficava mais preso com tanta corrente. O maior culto de libertação Jesus já fez na cruz do Calvário. Um culto só, Ele libertou toda a humanidade. Dá um glória a Deus mais forte aí, pelo amor de Deus. Isso é bom demais. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Diz assim: porque por meio de diga porque por meio de um único sacrifício,
Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. Meu Deus do céu. Um culto de libertação. Que bênção. Aleluia. Versículo 15. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele disse: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente. Por que eles não conseguiam obedecer? Porque as leis estavam lá fora. Agora as leis estão aqui dentro. Diga comigo: as leis de Deus estão aqui dentro. Tem gente que pensa que a lei era só da velha aliança. Existe lei na nova aliança, a lei do amor. Amém? Então antes não conseguia obedecer porque estava lá fora, estava escrito em tábuas. Mas agora ela está aqui dentro. Você pode estar aonde você estiver, o Espírito Santo vai te lembrar: não faça isso. Você pode estar onde você quiser, o Espírito Santo vai dizer: não deixe de fazer isso. Ame, perdoe, dizime, cure, obedeça. Amém? Vamos ler mais? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Você é feliz com essa palavra? Pastor, eu nunca escutei isso em toda a minha vida. Eu também nunca tinha escutado, mas graças a Deus que meu coração estava aberto para aprender o novo. Porque se você ficar com pedra na mão, querido, você não vai aprender. Tem gente que... Você sabia que tem muitos pastores que não querem fazer o rema? Eu já sei. Eu já fiz cursos de teologia. Sabe o que acontece com isso? Fechou a tampa. Se fechar a tampa, não recebe mais. Será que todo o conhecimento já está sobre a vida daqueles pastores? Será que Deus tem mais conhecimento para compartilhar? Queridos, eu perguntei se Deus tem mais conhecimento para compartilhar. Deus é Deus, Ele é todo poderoso. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Isso significa que Ele é maior que a eternidade. A gente vai chegar no céu e ainda vai ficar aprendendo de Deus a eternidade inteira. Aí a pessoa dizer que já sabe tudo. Abra o seu coração nessa noite, querido. Se isso é novo para você, tire as pedras no chão e diz assim: eu estou aqui para aprender, eu quero ouvir a palavra. Eu não estou lendo nada que não seja palavra para você. Efésios capítulo 2, vai lá comigo. Efésios capítulo 2. Olha esse texto aqui maravilhoso. Você sabe qual é a diferença do conhecimento para a sabedoria? Conhecimento é aquilo que você escuta. Sabedoria é aquilo que você coloca em prática. Aquilo que você está escutando hoje, se você não colocar em prática na sua vida, vai ser só um conhecimento. Mas se você botar em prática, é sabedoria para a sua vida. Quando as pessoas olharem para você, elas vão olhar e dizer assim: essa pessoa é sábia. Por quê? Pelo estilo de vida dela. Efésios capítulo 2, versículo 1. Acompanha comigo. Vocês estavam mortos. Diga passado comigo. Diga passado. Nós estávamos mortos, agora a gente está vivo. Amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Olha isso. Nós vivíamos como esse Espírito que opera hoje nos filhos da desobediência. Ou seja, Jesus, na sua palavra, não te chama de filho da desobediência mais. Ele te chama de filho da obediência.
Mas antes não era assim. Antes era desobediência. Mas agora nós somos chamados filhos da obediência. Aleluia! Esse espírito que operava, atuava nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, segundo os desejos do pensamento. E como os outros, éramos o quê? Por natureza. O que eu falei da abelha agora? Éramos por natureza merecedores da ira. Tem outra versão que diz filhos da ira. Todavia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela sua graça nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga comigo assim: minha posição é de filho, minha posição é de obediência, minha posição é assentado com Cristo. Meu Deus do céu. Aleluia. O verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor de Cristo por nós lança fora o medo. O medo de demônio, o medo de doença. Você está em Cristo agora. Aleluia. Olha que bênção, querido. Estávamos por natureza, por nossa natureza, era uma natureza de desobediência. Mas Deus trocou a nossa natureza. E agora eu quero que o Ministério de Música suba aqui. E eu vou ler Romanos capítulo 7. Aquilo que eu citei. O bem que eu quero fazer, assim não faço. Miserável homem que sou. E o que você me diz, pastor? Esse texto. E eu vou te mostrar esse texto agora. Romanos capítulo 7. Vai lá comigo. Só lembrando que o culto não acabou. Presta atenção aqui. Que esse final vai fechar com chave de ouro na sua vida. Romanos, capítulo 7. Você está feliz? Você é livre da maldição? Você nasceu de novo para obedecer? E não é difícil, querido. Não é difícil porque agora você nasceu de novo, tem uma nova natureza para obedecer. Você pode obedecer. Você pode fazer o certo. Você pode agradar a Deus porque Ele trocou a sua natureza. Romanos capítulo 7. Vamos ler desde o 12. Acompanha comigo aí. Romanos 7, 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Para aqui comigo um pouquinho e olha aqui para mim. Aquilo que eu falei, citei antes, está escrito na sua Bíblia. Paulo está dizendo que a lei é boa, que o mandamento é santo. Amém? Então o problema não era a lei, o problema era a desobediência. Mas agora nós podemos obedecer. Vamos ler mais? Versículo 13. E então o que é bom se tornou em morte para mim. De maneira nenhuma. Desculpa, não li direito. Então o que é bom se tornou morte para mim? Uma pergunta. De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se tornasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se tornasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço. Aí ele começa a falar, presta atenção. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço
o que não desejo, admito que a lei é boa. Só um pouquinho. Vamos fazer aquela parte. Como é que é a parte que eu falei? Pode fazer o teclado mais alto, só essa parte. Te damos honra. Amém, aleluia. Versículo 17. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Querido, presta muita atenção nesse texto. Muitas pessoas pegam esse texto fora de contexto e pregam muito errado. Olha o que Paulo está dizendo. Não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Eu acabei de dizer que é o Espírito Santo que habita em você. Acabei de dizer que Deus mora em você, que Deus te deu um novo coração. E Paulo está dizendo aqui que é um pecado que habita nele. Presta atenção que eu vou te mostrar aqui essa verdade aqui. Versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Paulo está falando do Espírito aqui? Ele está falando da carne. Vamos lá. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Versículo 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Na versão Almeida, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Meu Deus do céu, querido. Aleluia. Vamos lá. Versículo 23. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, ou do meu entendimento, que é o mais certo, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E o versículo 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Para um pouquinho e olha aqui para mim. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando que existe uma batalha do espírito recriado, da nova natureza, com essa carne que ainda não foi transformada. Quando que esse corpo vai ser transformado, querido? Quando formos arrebatados. Aí esse corpo vai ser transformado. Nesse momento ainda, nesse corpo que nós vivemos ainda é tentado a pecar. Mas Paulo diz, mas dentro de mim existe uma lei que deseja fazer a vontade de Deus. Em Gálatas capítulo 5, ele diz: se vocês andarem no Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne. E Paulo vem falando esse paralelo. Aqui ele não está falando do homem da velha aliança, ele está falando do homem da nova aliança mesmo. Ele está dizendo que existe uma batalha entre a carne e o Espírito. Ele diz: quando eu quero fazer o certo, a carne vem e é mais forte. Mas não acabou por aí. Porque no versículo 24 ele diz: ah, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas depois do 24, diga depois do 24, tem o 25. E no 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! De modo, com a mente, com o entendimento, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Agora eu quero te dizer uma coisa. Para que você tenha a revelação de um texto, você precisa ler todo o contexto. Quantos aqui sabem que isso aqui é uma carta? Não era dividido em capítulo. Depois foi dividido em capítulo para a gente entender. Mas era uma carta corrida. Então, eles terminaram o capítulo 7 e começam o 8. Só que é uma carta corrida. Ele está dizendo no 24: ó miserável homem que sou,
Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí no 25 ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque hoje sirvo na lei de Deus, mas o meu corpo ainda está servindo ao pecado. E aí no capítulo 8, no versículo 1, ele diz, querido, pega essa revelação para a sua vida. Portanto agora, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu tenho vontade de sair correndo. A lei do Espírito da vida me libertou. Tudo aquilo que ele estava dizendo que era forte na carne, no pecado, ele diz: a lei do Espírito que está dentro de mim, ela me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aqui? Não, nós vivemos segundo o Espírito. Por isso o capítulo 7, nós não podemos seguir o capítulo 7. Nós precisamos seguir o capítulo 8, porque nós não vivemos mais segundo a carne, nós vivemos segundo o Espírito de Deus. E ele continua. Onde é que eu vou ler agora? Me ajuda. Jesus amado. Versículo 6, né? Não? O 4? Ih, tem muita coisa boa. A fim de que estas justas... Agora é o 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltado para as coisas da carne, que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito, as coisas que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Por que ele está dizendo isso? Se de fato você nasceu de novo, se de fato ele trocou sua natureza, se de fato você aceitou Jesus. Versículo 10. Não, ainda 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Presta atenção nisso. Mas se Cristo habita em vocês, lembra que a carne que ele estava dizendo que era forte? O corpo está morto. Ai, pastor, eu não aguentei, a carne é fraca. Não, querido, você não tem a revelação. O corpo está morto. Versículo 10. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E eu encerro no versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dá vida ao seu corpo mortal. Ele está dizendo, o corpo pode até estar morto,
O corpo está errado, está morto, ainda não está glorificado. Mas se dentro de você habita o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vai dar vida ao seu corpo antes da glorificação. Vai dar vida ao seu corpo antes da glorificação. Fica de pé, querido. Fica de pé no seu lugar. Não tem mais desculpa para você pecar. Esse Espírito que habita dentro de você vai ressuscitar o seu corpo. Vai fazer você ter luz. Você vai chegar para alguém que está precisando e você vai dar voz ao seu corpo. Pega, recebe aquilo que Cristo tem para você. Você vai chegar para alguém enfermo e você vai dar vida ao seu corpo. Receba a cura de Deus. Deus vai falar, dizima. Você vai pegar o seu salário e você vai dar vida ao seu corpo mortal. Levante as suas mãos para glorificar a Deus. Ele é bom. Te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Mais forte que você puder. Te damos honra, Toda honra a ti, Jesus. te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória levar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória no meu Pai. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Diga comigo, obrigado, Jesus. Porque você trocou a minha natureza. Hoje eu posso te obedecer. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, querido. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.